Hoje eu vou te ensinar a recriar o Flappy Bird de uma maneira rápida e fácil. Até o final dessa aula, esse será o resultado do seu jogo. Então, sem mais enrolação, eu sou o Pedro Vieira e esse é o canal Onus. Então vamos lá, primeiramente a gente tem que criar o nosso projeto, né? Vou criar ele como Landscape, ou melhor, portátil. Vou chamar ele de Aerotep. Aqui com o nosso projeto aberto, vou vir aqui na nossa pasta do projeto. Vou vir aqui em Viewport Size, dar um Ctrl C. Vou vir aqui no nosso layout 1, aqui em Size eu vou dar um Ctrl V, para o nosso layout ficar do tamanho da nossa viewport. Nesse layout aqui eu vou chamar ele de Game, essa layer eu vou chamar ela de BG, e agora eu vou adicionar algumas imagens aqui dentro do projeto. Para você seguir esse tutorial não precisa ter essas imagens, mas eu vou deixar ela aqui na descrição se você quiser. Primeiro vai ser do tipo Sprite mesmo, vou chamar ela de Background. Como eu disse, vou deixar esse pacote de imagens aí para vocês. Nele tem essa imagem aqui do Background, vou selecionar ela, vou aumentar aqui ela e deixar do tamanho do nosso cenário. Vou vir aqui no canto aqui das layers, vou adicionar uma nova layer no topo, vou chamar ela de Game. Vou bloquear a nossa layer Background para a gente não clicar e arrastar aqui o nosso background. Vou adicionar mais algumas imagens aqui. A primeira vai ser o nosso player. Aqui ele vem só essas três imagens. Vou duplicar essa aqui. E agora sim vai ficar uma imagem fluida aqui quando a gente der um play na nossa animação. Vou colocar ela em loop. Vou colocar a velocidade aqui em 10. Vou dar um play. Bora ver como é que vai ficar. Essa animação aqui tá boa. No nosso origin point eu vou colocar ele aqui. Mandar alinhar ele no left. Só o primeiro frame que ficou com o image point aqui no left. E para arrumar isso é bem simples, é só vir aqui no nosso origin point, clicar com o botão direito e mandar aplicar para toda a animação. Aí todos eles agora vai ter o image point ali na parte de trás. Feito isso aqui, o nosso avião tá pronto. Só vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, que ele tá muito pequenininho. Um 158 por 131 tá bom. Agora eu vou adicionar nossos obstáculos, também vai ser sprites. Esse daqui vai ser o obstáculo cima. Vou pegar esse aqui. Agora eu vou adicionar nosso obstáculo de baixo, do tipo sprite também. Vou vir aqui e adicionar agora aqui o obstáculo de baixo, a imagem dele de baixo. Para finalizar nossas imagens, vou adicionar agora aqui o chão. Vai ser esse daqui de grama mesmo. Coloquei o image point aqui na parte de baixo e na esquerda. Vou duplicar esse frame, rotacionar ele. Vou vir aqui na nossa animação, colocar o speed em 0. Vou colocar um aqui embaixo, duplicar e colocar em cima também. Só vou trocar a animação aqui para a próxima. Nos nossos obstáculos vou aumentar o tamanho deles. Colocar aqui uns 295 por 905 mais ou menos. Esse tamanho aqui tá bom. Vou copiar o tamanho desse e passar para esse também. Porque aqui, ó, se a gente alinhar ele certinho com o nosso cenário, essa daqui será a altura máxima dele. Vai ter esse espaço aqui para o nosso player para passar. Vai ter só a pontinha aqui do outro. Então o nosso player vai passar nesse espaço aqui. Antes de começar a fazer a programação aqui no nosso jogo, eu tenho que voltar aqui no nosso obstáculo. Vou mandar alinhar no topo e na esquerda. E esse daqui de cima, eu tenho que mandar alinhar na parte de baixo e na esquerda. Então bottom left, que esse daqui vai facilitar no momento que a gente for programar os nossos obstáculos. E outra coisa muito importante que vocês têm que fazer é vir aqui nos obstáculos, caso você esteja utilizando a mesma imagem que eu ou não. Vocês vão vir aqui nos colisor dele e ver se está alinhado certinho. Nesse caso aqui ele tá bom, só vou alinhar mais um pouquinho aqui direito. Por que essa parte aqui é bem importante? Porque é onde o player vai colidir. Já pensou se o colisor tivesse assim, antes mesmo dele colidir na rocha, ele já teria colidido com o objeto, entre aspas. Então é bom manter o colisor o mais alinhado possível. De cima também deve estar, só alinhar aqui. Bom, agora a gente pode vir aqui na nossa folha de evento, vou renomear ela. Vou colocar EV underline Game. Como funciona o jogo do Flappy Bird? Quando a gente toca na tela, o avião sobe. Quando a gente solta, ele desce. Então é isso daqui que a gente vai replicar no nosso jogo. E para poder mexer com os toques na tela, a gente precisa adicionar o plugin de touch. E agora sim a gente consegue fazer a movimentação do nosso personagem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui a DD Event. Touch, Easy in Touch, ou seja, enquanto eu estiver tocando na tela, eu quero que aconteça uma ação. Quero que o nosso player sete Y para player.y mais, vou colocar uns 550 vezes delta time, dt no caso. O eixo Y é o que cuida desse movimento, de cima para baixo, e o eixo X é da frente para trás. Então a gente está alterando o eixo Y. E o que esse comando diz? Enquanto eu tocar na tela, eu vou adicionar mais 555 no eixo Y do meu player, mas eu só quero que isso aconteça. Vou adicionar uma nova condição aqui. Quando o meu player para Y tiver um Y maior ou igual a 5. Vou tirar esses objetos aqui da tela. Vamos dar um play aqui para testar. Agora, quando eu tocar na tela, é para o nosso player subir. Opa, errei aqui, não é mais 555, é menos, porque o Y0 fica no topo e o Y1200 fica aqui embaixo. Então se eu tô somando, quer dizer que ele vai descer, então eu tenho que subtrair para ele poder subir. Agora sim, se eu tocar, ele vai subir, tem um limite, é porque isso daqui ficou na frente. Deixa eu tirar isso aqui. Agora sim, ó, se eu tocar aqui, ó, ele tem um limite, ele não consegue passar dessa altura por mais que eu esteja tocando. E agora para fazer ele descer é bem simples, é só dar um Ctrl C, Ctrl V. Agora sim a gente vai adicionar um mais 555 para ele descer. Stout, a gente vai clicar com o botão direito e mandar inverter. Ou seja, qual é o inverso de eu estar tocando? Eu não estar tocando. Agora a gente precisa mudar essa condição aqui. Ela tem que ser menor ou igual à altura do nosso layout, que é 1280 menos 5. Ou você pode colocar aqui manualmente mesmo, 1275. Aí agora sim, o nosso avião desce, sobe. Quando eu toco na tela ele sobe. Quando eu solto ele desce. Para deixar esse daqui mais parecido com o Flappy Bird, vou vir aqui nessa primeira condição.
Vou adicionar uma nova ação a ela. Vou vir aqui no nosso player, vou mandar ele setar o ângulo para 0 quando eu estiver tocando na tela. Nessa segunda condição, vou adicionar uma subcondição do tipo sistema, comparar dois valores, comparar se o nosso player.angle é menor ou igual a 35. Se for, vou vir aqui no nosso player, set angle para player.angle mais 100 vezes delta time. Agora sim vai ficar mais parecido com o Flappy Bird. Aí agora sim fica igual ao Flappy Bird. Quando a gente toca na tela ele sobe, né? O passarinho fica reto. Quando a gente desce, quando a gente solta, ele desce assim, fazendo esse movimento. O nosso player está se movimentando, só que parece que ele está parado. E para resolver isso é bem simples, a gente vai vir com o nosso background, né? Vai alinhar ele certinho aqui. Antes de fazer isso, a gente tem que vir aqui, colocar o image point dele para left. Agora sim a gente vai conseguir alinhar ele da forma correta. Colocar ele aqui no final do cenário. Aqui tá bom. Agora sim a gente pode duplicar. O Y é 588. A gente vai colocar Y 588. E o X vai ser 720, que é o final do layout. Vamos ver que ele se alinhou certinho. E agora quando a gente der um play, esse cenário aqui vai se movimentar. Que aí vai dar a impressão que o nosso player está se movimentando, sendo que ele está parado. Para fazer isso é bem simples. Vou adicionar uma nova condição, background, compare x. Se ele for menor ou igual a background.widget, que é a largura dele, colocar aqui entre parênteses, negativo. Aqui ele está comparando a posição x do nosso background. E o que eu estou dizendo aqui? Quando ela é menor do que a largura dele, quer dizer que ele está fora do layout. Quer dizer que essa tela aqui, se ela for menor do que a largura dele, quer dizer que ela saiu do layout. Quando ela sair do layout, eu quero que ela volte para essa posição aqui e fique nesse loop infinito. Ela desce, volta, desce, volta, e assim vai dar esse efeito infinito de movimento. Agora a gente precisa adicionar uma ação, vir no nosso background, mandar ele setar o x para a largura do nosso background, ou seja, background, width, menos 10 mais ou menos, para ter uma margem de erro. Beleza, só isso daqui vai fazer ele voltar a resetar a posição dele. Só que a gente precisa fazer ele se movimentar, então eu vou adicionar aqui um evento, pode ser qualquer coisa, everytick, por exemplo. Eu quero que o nosso background set x para background.x menos 150 vezes delta time. Esses valores aqui, 150, 555, são a velocidade que vai acontecer do movimento. Então aqui a velocidade vai ser de 150 pixels e aqui de 555 pixels. Então se você está achando muito devagar ou muito rápido, é só alterar esse valor aqui que vai interferir na velocidade do objeto. Dá um done, isso daqui já é suficiente. Agora nesse everytick, vou selecionar só ele, dar um delete, para ficar uma condição em branco. Não quero que tenha condição nenhuma, só ação. Isso daqui vai ser responsável pelo movimento do nosso background. Então já aproveita nessa condição em branco, vou adicionar aqui uma nova ação no nosso chão, 7x para chão do x menos 300 vezes delta time. Ou seja, ele vai se movimentar o dobro da velocidade do nosso background. E agora a gente precisa fazer ele resetar a posição, né? E para fazer isso é bem simples, é quase a mesma coisa aqui do nosso background. Vou vir aqui no nosso chão, compare x. Se o x for igual ao negativo do chão.widget, eu quero que o nosso chão seja destruído, ou seja, destrói. E eu quero que o nosso sistema crie um objeto. Qual objeto será esse? No chão, nosso objeto chão, na nossa layer game. Ele vai ser criado na largura do nosso layout, mais a diferença do nosso chão.widget, que é a largura do nosso chão, menos a largura do nosso layout, que é 720. Tudo isso, entre parênteses, menos 5 a margem de erro. E o y será 0 mesmo. Isso daqui vai fazer o nosso objeto do chão ser criado aqui em cima. Só que quando a gente manda ele criar pelo sistema, ele vai pegar o primeiro frame do objeto. E o primeiro frame é esse daqui de baixo. Ou seja, ia criar um objeto aqui de baixo, aqui em cima. Ia ficar meio esquisito. Para resolver isso é bem simples. É só vir aqui adicionar uma nova ação, chão, set frame para 1. E para a parte de baixo é a mesma coisa, não tem muito segredo, só vou duplicar isso aqui. A única diferença é que o Y vai ser criado em 1280, que é a altura do nosso layout. Eu posicionei eles na posição da parte de cima, na posição 00, e aqui na posição 0, 1280. Aí o que eu fiz? Depois disso eu dupliquei eles e alinhei aqui atrás. Tem o nosso player aqui que tá voando. O que deu de errado aqui? Ah, tá aqui, ó. No nosso X, a gente tem que comparar se ele é igual ou menor. Ou se ele é igual. Não vai dar errado. Agora sim, se a gente der um play, então agora sim a gente pode partir para os nossos obstáculos. Vou vir aqui nas nossas layers e vou adicionar uma nova só para os obstáculos. Vou colocá-la aqui embaixo da nossa layer game e agora a gente tem que pensar o seguinte. Esse daqui é o nosso obstáculo. Ele vai ser criado nessa posição. Então essa daqui vai ser a altura máxima que ele pode chegar. E a altura máxima que ele pode chegar que é 378. Vou arredondar para 375. Então já vou posicionar aqui o obstáculo de cima. Quero que esse daqui seja o espaço que o nosso player tenha para poder passar. E para mim é um espaço muito bom. Então essa daqui é a altura máxima, 375. Agora a gente vai descobrir a altura mínima dele. Então a gente vai selecionar os dois e arrastar aqui para baixo. Ok, essa daqui será a altura mínima que ele pode chegar, 905. Vou adicionar um evento do tipo sistema. Tem o everytick que é executado a todo momento. Não quero esse, eu quero o every. X segundos, vou querer 2 segundos, ou seja, a cada 2 segundos, quero que o nosso sistema crie um objeto. Qual objeto será esse? O obstáculo baixo, na layer obstáculos. E o nosso X,
vai ser a largura do nosso layout, que é 720, mais uma posição aleatória. Para fazer um número aleatório aqui na Construct é bem simples, é só colocar random. E agora a gente vai passar a posição máxima, que é 375, e a posição mínima, que é 905. Ou seja, esse random vai escolher um número entre 375 a 905. E isso vai fazer o nosso obstáculo ser criado de forma aleatória, ou lá embaixo ou lá em cima, no meio, tanto faz. Para deixar isso daqui mais completo, vou colocar tudo entre parênteses e dar um int. O random ele coloca números quebrados, ou seja, poderia ser 775,5, então eu não gosto de números quebrados, vou colocar um número int. Então com esse comando int, ele vai ser sempre um número inteiro, mas isso só vai funcionar aqui para o nosso obstáculo da parte de baixo. Agora a gente tem que configurar o obstáculo da parte de cima. E para criar esse objeto aqui da parte de cima, mais fácil ainda, é só a gente pegar a diferença entre eles. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar esse aqui na extremidade do layout, mais ou menos aqui. E agora eu vou comparar com o y desse, é 1280, ou seja, ele está na extremidade do layout. E agora a gente consegue ver o y do objeto de cima, que é 1005. E agora é só a gente abrir a calculadora, subtrair de 1280 a altura desse outro aqui, 1005. A diferença entre eles, esse espaço aqui, dessa ponta aqui até essa ponta aqui, é de 275 pixels. Então agora fica fácil a gente criar o nosso objeto. É só voltar aqui, duplicar esse comando, só que ao invés de criar o objeto baixo, ele vai criar o objeto cima, só que agora ele vai ser criado no nosso obstáculo baixo, ponto y, mais 275. Então aqui a cada 2 segundos ele vai criar o nosso objeto, só que por enquanto nossos obstáculos não estão se mexendo. Para ele se mexer eu vou duplicar isso aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, vou arrastar aqui para baixo, vou deletar essas duas ações, agora vai ficar só uma condição em branco. E para fazer ele se movimentar, vocês já devem saber como eu vou fazer, né? Vou adicionar aqui uma ação, primeiro para o nosso obstáculo de baixo, 7. X para o obstáculo baixo, ponto X, menos 300 vezes delta time. Temos que fazer o mesmo para o obstáculo de cima. Agora eu só vou tirar esses obstáculos aqui da cena. E agora vocês viram que deu errado. E por que deu errado? Porque o obstáculo de cima não pode ser criado na posição do nosso obstáculo de baixo mais 75. Tem que ser menos. Agora parece que eu tô jogando bem, que eu não tô perdendo, mas é porque se a gente colidir com a rocha ou com a parte de cima, não vai acontecer nada mesmo. A gente ainda não programou para acontecer nada. Mas agora os obstáculos estão sendo criados e com isso a gente já consegue fazer o nosso sistema de colisão. Vou fazer um sistema aqui bem simples. Vou adicionar uma condição. Quando o nosso player colidir com outro objeto, que objeto será esse? Um objeto chão. Vou clicar com o botão direito aqui nessa setinha verde. Colocar um Make Your Block. Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Eu quero que essa ação aconteça quando o nosso player colidir com o chão, ou colidir com o nosso objeto obstáculos baixo ou obstáculos cima. Eu quero que o nosso sistema restart layout. Ou seja, quando ele colidir, vai reiniciar o layout e o jogo vai começar de novo. Isso daqui, por enquanto, tá bem simples. Eu ainda vou melhorar o decorrer do vídeo, então preste bastante atenção. Mas agora, se a gente bater lá no chão, ele vai reiniciar. Se a gente bater no teto, vai reiniciar. E agora, se a gente bater no obstáculo, ele vai reiniciar o jogo. Só que vocês podem ver, ó, que fica meio esquisito. Ó, tá vendo? Toda vez ele fica fazendo isso, ó. Colide, reinicia, fica meio esquisito. Então agora a gente vai fazer um sistema de play dentro do jogo. Para fazer isso é bem simples. Primeiro eu vou vir aqui e adicionar uma nova layer. Chama ela de UI Game. Adicionar mais alguns objetos aqui. Vou chamar ele de objetos UI. Vai ser do tipo sprite mesmo. Vou adicionar esses dois aqui, mais esse objeto de clique. Vou vir aqui e duplicar a animação. Nessa animação 2 eu vou deletar esses objetos vermelhos. E na animação 1 vou deletar os cliques. Na primeira animação vou colocar o speed em 0. Na animação 2 vou dar um play aqui para ver como é que vai ficar. Mas primeiro eu vou ativar o loop, dar um preview. Essa velocidade 5 aqui tá boa. Vou alinhar o nosso player aqui no meio do layout. Beleza, isso daqui é uma parte mais visual mesmo. E agora eu quero que aconteça o seguinte. Quando eu tocar na tela, vai dar play no jogo. E para fazer isso é bem simples. É só vir aqui adicionar um evento. Touch, on tap. E não vai acontecer nada. Por quê? Porque agora a gente precisa criar uma variável global. Controle quando eu dei play no jogo, quando eu perdi. Eu vou clicar aqui com o botão direito. DD Global Variable. Vou chamar essa daqui de play. Ela vai ser do tipo string. O valor inicial dela vai ser false. Então quando eu der um toque na tela, eu vou adicionar uma ação do tipo sistema. Set value de play para true. Então, quando eu der um toque na tela, quer dizer que eu dei play no jogo. Se eu dei play no jogo, a cada 2 segundos eu quero que crie um objeto e que a nossa movimentação do player comece a funcionar. Então, para fazer isso, vou adicionar aqui uma nova condição do tipo system, compare variable play, se ela for igual a true. Então, se a nossa variável play for igual a true, aí sim vai funcionar a nossa movimentação do nosso personagem e vai começar a criar os nossos obstáculos. Por padrão, ela é false. Então, se a gente der um play no jogo, não é para começar a criar os obstáculos e nem é para o nosso player começar a cair ou subir quando a gente toca na tela, só quando a gente der play. Eu vou vir aqui no nosso sistema, deixa a nossa layer. Qual layer? UI Game visível.
E quando eu morrer, ou seja, quando eu colidir com algum obstáculo, também quero que a nossa variável player, vou duplicar aqui, sete o valor para false, que aí evita do nosso player ficar caindo infinitamente resetando o layout e também não vai criar os obstáculos. E a nossa layer que está invisível vai se tornar visível. Agora sim a gente vai ter um sistema de play. Quando eu colidir, ele reseta e o jogo está funcionando corretamente. Só que ainda a gente não está contando os pontos. E agora sim a gente vai fazer o sistema de contar pontos. Para isso eu vou criar aqui uma nova layer no topo. Eu chamo ela de UI, play. Dentro dela eu vou adicionar um texto. Ele que vai contar quantos pontos a gente tem. A fonte eu vou querer que seja fantasia. O tamanho desse texto pode ser 105, bem grande mesmo. Agora eu vou ajustar aqui o tamanho dele. Vou trocar o texto aqui para 10, só para a gente ter uma noção do que eu estou fazendo. Beleza. Aqui no horizontal eu vou colocar center. Vou mandar ele alinhar no center também. E o origem eu vou colocar no meio. Mandar alinhar no centro do layout. Agora eu vou dar uma dica muito boa para vocês. E dentro da Construct a gente não consegue editar muito texto. Isso daqui é a edição máxima que a gente consegue fazer. Tipo, aumentar tamanho e tal, fonte, essas coisas. Mas a gente não consegue colocar uma borda, algo do tipo. Isso daqui é uma limitação muito ruim dentro da Construct. E para contornar isso é bem fácil. Vou vir aqui em Effects, add New Effect. Vou vir aqui em Blur horizontal, add Effect de novo e Blur vertical. Vocês viram que o texto ficou aqui desfocado, né? Vou clicar nele, pegar a posição dele, Position, dar um Ctrl C. Com Ctrl eu vou arrastar e duplicar ele. Esse daqui eu vou desabilitar o Blur. Vou pintar ele de branco, vou clicar nele aqui novamente. E agora eu vou colocar ele na mesma posição que o outro texto. Aí o texto de trás faz esse desfoque. Dá até para deixar esse da frente aqui um pouquinho menor. Vou colocar ele aqui um 104, 103, pronto. Esse texto aqui vai ser responsável por contar os nossos pontos. Mas para isso a gente precisa de uma variável que armazene os nossos pontos. Então eu vou adicionar aqui uma nova variável, vai ser points, valor 0 mesmo. E para fazer o nosso sistema de contar pontos é bem simples agora. Vou adicionar um novo objeto, vai ser do tipo type background, chamar ele de system points, tá ele aqui de qualquer cor, deixar ele aqui bem fininho. Vamos lá, agora como é que vai funcionar o nosso sistema de pontos? Eu criei esse objeto aqui. Quando eu mandar spawnar o nosso obstáculo, eu vou mandar spawnar esse objeto aqui no meio entre eles. E o que eu quero que aconteça? Quando o nosso player colidir nele, esse objeto aqui vai ser destruído e vai adicionar um ponto para nossa variável points. E para fazer ele ser criado nessa posição aqui é bem simples também. A primeira coisa que a gente tem que fazer é setar a velocidade dele para a mesma velocidade do nosso obstáculo, ou seja, system setx para o nosso system points. Ponto x menos 300 vezes delta time. E aqui onde crio nossos obstáculos, vou adicionar a inovação. System, create object, vai ser o nosso sistema points, na nossa layer obstáculos. O x vai ser a largura do nosso layout, mais uns 165 mais ou menos. A altura dele vai ser a mesma altura do nosso obstáculo baixo, ponto y, mais, ou melhor, menos 275. Vou colocar ele aqui logo depois de criar o objeto de baixo. Com isso já vai criar o nosso objeto vai se movimentar na mesma velocidade do nosso cenário. E agora a gente precisa fazer o seguinte, quando o nosso player colidir com o sistema de points, eu quero que o sistema de points seja destruído e que o nosso system add to a nossa variável points. Eu também quero que o nosso sistema, a todo momento, ou seja, every text, set text para a nossa variável points. Isso daqui vai setar o nosso texto que está aqui no nosso layout, que é esse texto aqui, para o mesmo valor da nossa variável points. E esse comando aqui vai adicionar um ponto à nossa variável points toda vez que o nosso player colidir com o nosso sistema de pontos. Por enquanto ele vai estar aparecendo aqui, eu tenho que tirar isso daqui. Além de tirar esse objeto aqui da frente, a gente tem que vir aqui na nossa layer. Vou desabilitar essa caixa aqui, que ela vai ser invisível quando a gente der um play. Porém, quando eu der um play para jogar, vou duplicar essa ação aqui, Ctrl C, Ctrl V. Quero que a nossa layer, o play, set visível. E se a gente colidir com algum obstáculo, ela vai ser invisível. Nessa ação aqui eu vou duplicar ela também, Ctrl C, Ctrl V. Só que agora ao invés de ser a nossa variável play, vai ser a nossa variável points. Eu vou setar o valor dela para 0. Quando eu fui duplicar esse objeto aqui sem querer, eu arrastei ele em vez de duplicar. Mas agora sim eu vou duplicar ele. Quando eu clicar aqui é para setar visível. Agora sim, ó, tá tudo funcionando corretamente. Quando eu colido ali, ele reinicia o layout. Quando eu colido com o objeto aqui de contar pontos, ele está contando os pontos. Se vocês acharem que está muito difícil, tem duas formas de resolver isso. Ou vocês aumentam o tamanho do obstáculo nessa distância, ou vocês vêm aqui no seu player, vêm aqui nos colisor dele e reduz o colisor. Fazendo isso vai melhorar a dificuldade do teu jogo, vai deixar ele mais fácil. E para você não ter que fazer manualmente em cada uma das animações, é só vir na que você alterou, clicar com o botão direito, aplicar para toda a animação. Então agora sim, ó, vocês viram que ficou mais fácil. Antes eu não estava conseguindo fazer 3, agora já fiz 7. Bora ver se eu consigo bater 10. Ficou fácil demais, mas agora é cabo de vocês. Vocês têm que, como é que se diz? Balancear a dificuldade do seu jogo. O jogo tá praticamente pronto, mas pra gente finalizar essa aula aqui, isso daqui é muito importante. Pra não ficar essa coisa feia roxa aqui no teu jogo, vocês vão fazer o seguinte. No momento que esse objeto aqui é criado, vocês vão adicionar uma inovação. Vocês vão vir aqui no seu objeto que conta os pontos, set visível pra invisível. E vocês vão colocar logo em seguida que ele é criado. E pra fazer um detalhezinho bem legal, vocês vão vir aqui no seu player, vai vir em behaviors, vai procurar por esse behavior design, vão trocar aqui
De horizontal para vertical, período pode colocar 2 e a magnitude pode colocar 20. Vou descer um pouquinho mais para baixo isso aqui. Adicionei aqui também a logo do jogo. Quando eu der um play no jogo, nosso player sete magnitude para disable. Vou duplicar essa ação aqui para o momento que ele reseta quando ele colide. Vou adicionar uma nova condição, vai ser do tipo white, ou preview actions, e eu vou colocar ela antes desse disable. E onde está disable eu vou colocar enable. Então tá aqui o nosso jogo, o aerotap. Se eu tocar na tela vai dar um play, ele conta os nossos pontos, os obstáculos são criados de forma aleatória, e vocês podem ver que eu sou muito bom nesse jogo. Afinal foi eu que fiz, né? Então 6, opa, morri no 7. Como é que pode eu ser ruim no próprio jogo que eu fiz? Se esse vídeo foi útil pra você, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. O demais é isso, um grande abraço e até a próxima.